Shalom, graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Que Ele cresça, que eu diminua. Amém? Queridos, para nós é uma alegria estarmos mais uma vez aqui adorando o Senhor, exaltando o nosso Deus. E está bonito o lugar. Eu creio que vai ficar muito mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus, amém? Para Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Eu louvo a Deus por ter nos dado essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Tu és um guerreiro, tu és especial para Deus e Deus vai tratar com você neste lugar. Muitas pessoas ficaram presas hoje no trânsito, na condução, sem poder vir para cá. Mais ou menos mais umas 20 pessoas eram para estar aqui conosco. Ligaram, mandaram recado que não ia poder ir. Uma discípula, a casa dela encheu totalmente de água, perdeu geladeira, perdeu freezer, perdeu quase todos os móveis. Então vamos estar orando também, intercedendo. Eu creio que Deus, Ele é maravilhoso e vai nos dar vitória também nisso, amém? E é claro, querido, a culpa não é de Deus, amém? A culpa não é do Senhor, mas tudo tem um porquê, tudo tem um porquê do Senhor, e nós entregamos na mão dele. Nós vamos aprender de acordo aqui com a ministração, que nós temos que adorar o Senhor em todo o tempo, adorarmos ao nosso Deus em todo o tempo, exaltar o nome dele, amém? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rubens, sua igreja, a pastora Márcia. Estamos orando para que Deus venha restaurar a saúde da serva do Senhor. Creio que amanhã a serva do Senhor já vai estar aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus para adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém, querido? Quem trouxe Bíblia aí nessa noite? Glória a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. É um congresso, amém? Congresso é palavra, querido. Ensinamento, nós aprendemos a cada dia mais. Eu creio que Deus está no controle. A nossa oração sempre é que Deus não nos faça subir neste lugar, se a presença dEle não for conosco. Amém. Eu louvo a Deus pelo grupo de louvor também, que a maioria dos aparelhos ficaram no outro carro. O rapaz, a casa do pai dele também, a parte de baixo encheu de água, eles ficaram, mandaram recado, mandaram foto, estão lavando também a casa, lavando. Mas eu creio que Deus vai nos fortalecer nessa noite, no nome de Jesus, amém? Livro de Mateus, capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Querido, o púlpito ficou lindo, amém. Amanhã vocês vão ver o púlpito. Era segredo? Era não, né? Era segredo do púlpito novo, né? Bonito. Glória a Deus, o púlpito ficou lindo. Glória a Deus. Melhor que aquele de mármore que o apóstolo não gosta, né? Lá já foi embora. Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo 3. Você falou que os meninos ficaram trabalhando à noite, dia, à noite, ficam nesse altar, amém, correria. Também nós pensávamos que nós reformamos a nossa igreja, né? Eu vi que nós não fizemos nada lá. Também mexemos um pouco lá na casa do Senhor, é bom, porque procuramos lugar, querido, é claro, procuramos lugar, mas tudo tem um tempo do Senhor. Para nós irmos para esse endereço, eu me lembro que era uma preocupação, uma correria, não vamos achar um tempo maior, e até que um dia o Senhor falou, calma, e nós aquietamos um pouquinho, e Deus preparou aquele lugar onde nós estamos hoje. E também por esses dias estávamos numa correria atrás de um templo maior, de um salão maior, só que tudo tem um tempo de Deus, amém? Ele está no controle, nós temos que aprender isso. Deus está no controle de tudo. Deus novamente falou, calma, quieta. Então eu falei, nós aquietamos, reformamos lá a nossa igreja também. Falei, Deus, o dia que estiver pronto o próximo salão, nós mudamos. Eu creio que Deus está no controle, Deus já preparou este lugar.
mas tudo tem um tempo dele, amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelos e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. E então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com glória a Deus. A sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua ira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Glória a Deus. Obrigado, querido Deus. Obrigado, Pai amado, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Tu sabes quanto nós somos dependentes de Ti, Pai. Precisamos de Ti, que possamos ser nessa noite um canal de bênção, Senhor, para a Tua igreja. Eu louvo a Deus por cada filho, Senhor. Tu sabes como foi difícil para ele chegar aqui nesta noite, mas o Senhor conduziu até este lugar, Pai, para tratar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser, sim, ó Deus, um canal de bênção na vida de cada um, Senhor. A nossa oração é: não nos faça subir neste lugar se Tua presença não for conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, trata conosco, fala conosco, que possamos ouvir a Tua voz neste lugar, que a Tua palavra seja ministrada, que a Tua palavra seja ensinada nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço. Obrigado, obrigado, querido Deus, obrigado, Espírito Santo. Fica conosco, trata conosco, fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Querido congresso, e esses congressos nossos, eu sei que é totalmente diferente dos congressos de antigamente. Eu louvo a Deus pela visão celular, no modelo dos 12, que tem nos ensinado muito através de congresso, de ministração, de homens de Deus, que são usados para falar conosco, para tratar conosco. Eu tenho certeza que o congresso tem edificado muitas pessoas aqui neste lugar, amém? E congresso, querido, é palavra, é ministração, é entendimento. Que nessa noite Deus possa trazer entendimento às nossas vidas, que Deus possa trazer luz aos nossos entendimentos, para nós compreendermos a cada dia mais o que Deus tem para conosco. Porque pular, gritar é bom, adorar, sabe, sair saltando, isso é muito bom, mas o melhor é a palavra. O melhor é nós sermos enriquecidos na palavra, querido. Porque outrora talvez pulávamos muito, gritávamos muito e saía da mesma maneira que nós entramos. Na realidade, o espírito saía talvez alegre, mas a mente infrutífera, sem entendimento. É por isso que muitas pessoas saíram da presença do Senhor. É por isso que muitas pessoas desistiram, porque entrava doente e saía mais doente ainda. Mas Deus veio para trazer a cura, Deus veio para trazer, querido, em nome de Jesus, a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade
libertar. Nós temos que entender, querido, e buscar o entendimento, e buscar a compreensão da palavra do Senhor a cada dia para a nossa vida. A Bíblia fala sobre João Batista, que pregava a palavra no deserto. Ele pregava a palavra sobre o arrependimento, para que o povo vinha a um arrependimento verdadeiro e sincero diante do Senhor. E a Bíblia diz que João batizou muitas pessoas naquele rio Jordão. E a Bíblia diz que Jesus foi até João para ser batizado. Só que, querido, quando João viu Jesus se aproximando, ele sabia quem ele era. Ele sabia que aquele era o que ia tirar o pecado do mundo. É aquele que ia trazer para as nossas vidas a paz, para as nossas vidas o entendimento. E Jesus, ele pregou muito a palavra. E Jesus ensinou a palavra. Aonde ele ia, é claro que com a palavra vai haver cura, com a palavra vai haver avivamento, com a palavra as pessoas vão sair de acordo com o que Deus quer tratar conosco. E nós temos que entender isso, amém? Falar de riquezas insondáveis, querido. Depois que João saiu de cena, depois que João, agora desaparece um pouco, entra Jesus. E Jesus faz vários milagres. E Jesus opera agora vários milagres. Porque onde Jesus passava, alguma coisa tinha que acontecer. Quando Jesus entra na nossa vida, querido, tem que haver mudança. Posso ouvir um amém? Ninguém pode chegar diante do Senhor Jesus e sair a mesma pessoa. Ninguém que se encontra com Deus, ninguém que tem um encontro verdadeiramente com o Senhor é a mesma pessoa. Tem que haver mudança. Se você teve um encontro com Deus, querido, se prepara para ter uma grande mudança na sua vida. Jesus operou agora muitos milagres. João saiu de cena. João agora, ele foi preso, ele foi jogado ao cárcere. Jesus agora aparece, agora Jesus começa o ministério dele, pregando o Evangelho, ensinando aos discípulos, ensinando os discípulos a fazer discípulos. Jesus, querido, é claro, ele poderia sair do seu ministério sozinho, mas ele quis mostrar para mim e para você, querido, que é preciso nós andarmos em unidade, é preciso nós fazermos discípulos, é preciso nós pregar a palavra. Jesus, ele opera grande milagre, e a Bíblia fala que ele vai agora na casa de um tal publicano chamado Levi, e os discípulos de João ficaram indignados. Por que Jesus entra agora na casa de um publicano? Por que esse Jesus que João falou que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, por que ele entra na casa do publicano? Por que ele aceita na casa de um homem pecador? E a Bíblia diz que os discípulos vão até João e conta o relato. Olha, sabe aquele Jesus, aquele que foi batizado no rio Jordão, aquele que você falou que ele era o Cordeiro, aquele que você falou que ele ia tirar o pecado do mundo, ele está na casa de um pecador, ele está na casa de um cobrador de impostos, que para eles aquilo era um absurdo. Só que Jesus, querido, ele não veio para os curados, ele veio para os enfermos. E nós, querido, acabou o tempo de nós ficarmos fazendo reunião apenas para crente. Nós temos que sair e pregar a palavra, e aonde Deus nos enviar, nós temos que ir. Jesus, ele pregou, Jesus, ele operou muitos milagres, mas o interessante, querido, que a minha Bíblia diz que o próprio Jesus falou: se vocês crerem, obras maiores do que a minha vocês farão. Obras maiores do que a minha. E nós olhamos, nós lemos a Bíblia, e nós vemos muitos discípulos que creram, pegaram essa palavra. Mas, querido, aonde está Jesus na nossa vida hoje? Quem é Jesus para você? Quem que é esse Jesus? Será que ele era apenas aquele homem que pregou no passado? Aquele homem que operou milagres? O nosso Jesus, a Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Jesus, ele ainda cura, ele ainda prega. Querido, as pessoas vão entrar enfermo e em nome de Jesus vão ser curados. Nós, pastores, nós líderes, não temos que ter medo. Mas, pastor, eu vou orar, e se ele não ser curado, querido, a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é do Senhor.
Ele garantiu, se nós colocarmos, sabe, vamos orar e enfermos serão curados. Ele ensinou aos discípulos: vai, prega, vai, expulsa em meu nome, vocês vão expulsar demônio, em meu nome enfermos vão ser curados. E Deus quer que nós, sabe, na palavra Deus quer nos ensinar, querido, que tudo é possível. Os discípulos de João ficaram indignados. Os discípulos de João viram agora, tiveram uma dúvida, colocaram uma dúvida. Os discípulos de João têm uma dúvida. E João disse: vai lá e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Pergunta, sabe, a dúvida de João. Pergunta, vai lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Mas por quê? Só porque viu Jesus na casa de um publicano? Só porque viu Jesus na casa de um pecador? Querido, quando a Bíblia fala para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores, não quer dizer que eu não posso pregar a palavra para ele. Não quer dizer que eu não posso ir lá e falar: olha, Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história. Nós temos que entrar no meio deles e não ser influenciado por ele. Jesus entrava no meio deles, querido, e não era influenciado. Diferentemente de muitas pessoas que, quando entram em rodas de amigos, aí você não sabe quem, na verdade, quem que é ele, quem é essa pessoa. O nosso Jesus, ele não mudou, queridos. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para mudar a nossa história. Nós temos que compreender e entender isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? O que ele fez? A Bíblia diz que aquele que beber da água que ele der nunca mais terá sede. Dá para entender isso? Dá para compreender? Aquele que beber dessa água, aquele que conhecer verdadeiramente quem é Jesus, não volta para trás. Não tem aquilo: eu vou embora, eu vou desistir, se Deus não mudar a minha vida, eu vou largar tudo. Sabe, querido, quando nós começamos a falar isso, é porque nós não bebemos da água que Deus deu. Nós não conhecemos Jesus verdadeiramente. Não sabemos quem é esse Jesus. Durante esses dias, na nossa igreja, nos cultos de terça-feira, estamos ministrando muito sobre Jesus. Sobre Jesus, sobre cura, sobre milagre. Porque o nosso Jesus, queridos, ele não mudou, ele é o mesmo. Quando nós buscarmos verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus, ele veio para mudar a nossa história. Deus, ele veio para mudar a nossa vida. Então é o tempo de nós despertarmos, é o tempo de nós acordarmos. Sabe, houve agora uma grande dúvida para João. João saiu de cena. João agora, sabe, porque Jesus agora começou o seu ministério. E logo ele vai lá na casa de quem? Na casa de um pecador. Aí João tem uma dúvida: será que ele é mesmo Jesus? Pergunta para ele. Pergunta se ele é o Messias. Pergunta se ele é o que veio nos livrar, que veio nos tirar, sabe, que veio tirar o pecado do mundo. Ou vamos ter que esperar outro? Olha a pergunta de João: será que esse é mesmo o Messias? Será que esse é mesmo Jesus? Ou vamos ter que esperar outro Messias? Vamos esperar outro Jesus voltar? Querido, em nome de Jesus, o diabo tem colocado dúvidas na mente de muitos crentes. O diabo tem colocado incerteza, porque você um dia entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Quando você veio aqui na frente, você não entregou a sua vida para um homem, você não entregou a sua vida para uma religião, para uma igreja, você entregou a sua vida para Jesus, querido. E agora as coisas não acontecem de acordo com como que você quer que aconteça. E agora você tem dúvida: será que verdadeiramente eu fiz a escolha certa? Será que Jesus pode mesmo mudar a minha vida? João estava preso, encarcerado. Será que esse é mesmo o Messias? Querido, vamos tirar as dúvidas dos nossos corações. Vamos crer verdadeiramente que o nosso Deus que nós servimos é único e verdadeiro. É Ele que vai mudar a nossa história. Ele que vai mudar a sua vida, querido. Se prepara para viver um ano de bênção, de vitória. Se prepara para viver um ano de multiplicação. Na nossa igreja estamos com o tema 2015, é o ano da multiplicação. Mas a multiplicação, querido, em nome de Jesus, nós vamos nos preocupar primeiro, sabe, em nos fortalecer, preparar para, porque Jesus, primeiro ele tratou, ensinou os discípulos. Nós, como líderes, como homens e mulheres de Deus, nós temos ensinado, temos preparado os discípulos para ir pregar. É o tempo, querido. Sabe, João, na realidade, quando os discípulos
vieram foram ter com João. João, olha, Jesus, aquele que você batizou no Jordão, aquele que você falou que era o Messias, que era o Cordeiro, que ia tirar o pecado do mundo, ele está na casa de um pecador. Será que esse era João? Na hora falou, não, ele era. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio até João, ele teve a certeza, querido. Ele não duvidou, ele sabia que era Jesus. Naquele momento, quando Jesus foi de encontro com João, ele sabia quem era Jesus naquele momento. E por que mudou? João estava sob pressão. Sabe, querido, muitos crentes sob pressão desistem. Muitos crentes sob pressão abandonam tudo, quer ir embora. E nós não podemos, sabe, desistir, querido. Existem duas formas de pressão. A sutil, que é como ele fez, como o diabo fez com Eva. Como o diabo, sabe, veio com calma, como aquela serpente enganou a Eva. E sob pressão, como ele fez com João na cadeia. João estava pressionado, João estava, sabe, daqui a algum tempo ele ia morrer. Daqui a algum tempo ele ia, sabe, ia ser degolado. Ele estava sob pressão, mas será que esse mesmo é o Messias? Será que é esse mesmo que eu ensinei certo para os discípulos, querido? Jesus vai mudar. Você falou, ei, Jesus vai mudar a tua história, se prepara. Ele vai mudar a história da vida sua. Ele vai mudar a história da sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem pressa. Sabe, a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que creem. Em nome de Jesus, os sinais seguirão os que creem. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio que o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os sinais seguirão os que creem. Essa igreja tem promessa. Querido, nós estamos em um congresso. O congresso é ensinamento. Sabe, o pastor, eu tenho certeza, direcionado pelo Senhor, ele, sabe, Deus preparou tudo isso, querido. Sabe para quê? Para nós sermos, sabe, enriquecidos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fortalece, a palavra do Senhor nos, sabe, nos vivifica. Então é tempo de nós despertarmos. Então Jesus responde o quê? Agora, a dúvida de João, será que ele era o Messias? E Jesus responde com sinais e maravilhas, querido. Jesus responde com sinais e maravilhas. Então, aonde Jesus ia, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus entrava, mudava a situação. Se Jesus se encontrava com um cadáver, com um velório, naquele mesmo momento o defunto levantava, tornava-se viver. Jesus encontrava com o cego enxergava. Querido, Jesus, ele começou a responder, sabe como? Ele não foi debater com João, ele não foi debater com os discípulos. Ele responde com sinais e maravilhas, porque os sinais seguirão os que creem. Se as pessoas não acreditam que você é um filho de Deus, que você é um herdeiro do Senhor, que você é herdeiro das promessas do Senhor, querido, os sinais seguirão os que creem. E as pessoas vão olhar e vão ver que você é o verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, querido, não tenha medo, pregue a palavra. Vai vir dúvida, as pessoas vão vir questionar, as pessoas vão falar, mas é isso mesmo, querido, não se preocupa. Faça a vontade do Senhor. Esteja no propósito, debaixo do propósito, não saia. Então, querido, o diabo vai vir, ou talvez sutil, para tentar tirar você da presença do Senhor, ou sob pressão. Mas em nome de Jesus você vai vencer o diabo. Todo o propósito do diabo é roubar a palavra do Senhor. Todo o propósito dele é roubar a palavra que Deus entregou para a sua vida. Quando você veio aqui, você veio com promessa. Quando Deus chama o homem, quando Deus chama a mulher, Ele chama e faz promessas, querido. Quem tem promessa do Senhor? Quando Deus te chamou, Ele não te fez promessa. Ele não falou que ia mudar a tua história. Ele falou que ia mudar a sua vida. Ele falou que você e a sua casa ia servir ao Senhor. Querido, então não se preocupa. Você e a sua casa vão servir ao Senhor, sim, porque é a promessa do Senhor. É a promessa do Eterno, em nome de Jesus. Então se prepara. Se prepara para, sabe, pode preparar o culto de ação de graça, querido. Pode preparar, pode marcar o culto de ação de graça em nome de Jesus, para agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Esse ano vai ser um ano de bênção. Sabe, estão no tema restaurando o altar para legitimar uma colheita fiel. Uma colheita fiel, querido.
Aquelas pessoas que vocês vão ganhar não vai te decepcionar, não vai virar as costas para você, não vai embora. Sabe por quê? Porque restauramos o altar do Senhor em nome de Jesus. E vai ter pessoas tratadas. Querido, por isso que vale a pena você pegar um avião e ir lá para Campo Grande, sabe, ser ministrado em congresso. Vale a pena você pegar um avião e ir lá para Manaus. Vale a pena você ir aqui para São Paulo, nos congressos que tem aqui. Querido, é investimento para as nossas vidas, querido. É você ser enriquecido pela palavra do Senhor. Vale a pena você vir aos domingos. Vale a pena você vir aqui nos cultos de quarta, é isso, né? Os cultos de quarta. Vale a pena você estar na célula. Vale a pena, querido, porque você é enriquecido pela palavra. Pela palavra do Senhor. E a palavra vos... A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra do Senhor e a palavra vos libertará, querido. Quando Deus ele chama Josué, ele fala: Josué, eu só te peço uma coisa, esforça-te e tende bom ânimo. Por que ele fala isso para Josué? Porque ele sabia que não ia ser fácil, ele sabia que ia vir luta, ia vir prova, ia vir dificuldade, mas ele fala para Josué: esforça-te, Josué. Mas ele fala também: lembra da palavra, Josué. A minha lei, medita nela de dia e de noite. Lembra da palavra, orar, pregar, orar, jejuar é muito bom, mas a palavra também, querido, é essencial. Não podemos se afastar da palavra do Senhor. Então todo o propósito do diabo é roubar a palavra que o Senhor tem sobre a sua vida, a palavra de bênção, a palavra que você vai ser muito mais do que vencedor. O interessante é que a Bíblia não chama o crente, o homem, a mulher apenas de vencedor. Ele fala muito mais do que vencedor. É isso que Deus tem para a sua vida, querido. Você será sim muito mais do que vencedor, porque vencedor é pouco. Deus quer que você seja muito mais. Se prepara para viver um mundo. Você vai ser um líder de excelência, querido. Você vai ser um líder de excelência. Sua célula, esse não vai multiplicar em nome de Jesus. Você pode começar a falar para o pastor: pastor, vamos ter problema de espaço aqui neste lugar. Você pode preparar os cultos, querido, de domingo. Pode preparar os cultos para o culto de manhã, culto à tarde. Pode ser não sei quantos cultos vai fazer aqui no domingo. Sabe por quê? Porque você vai pregar a palavra. E a palavra é fiel. E a palavra consolida. E a palavra legítima. A palavra legítima do Senhor, querido. A palavra fiel e verdadeira. Em nome do Senhor Jesus. O diabo vai vir. Só, querido, ele vai olhar. Não sei se você conhece a história daquele homem que dá sinal e o ônibus está cheio. Não sei se alguém já passou por isso, querido. Você está no ponto de ônibus, querendo ir para casa, um dia de trabalho, aí você dá sinal, o motorista, está cheio. Assim é Deus na sua vida, querido. O diabo vai estar parado nos pontos da vida, e quando ele dá sinal para você falar: diabo, aqui não tem lugar para você não, estou cheio. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Estou cheio da palavra do Senhor. A palavra que nos ensina, querido. Em nome do Senhor Jesus. É um novo tempo para nós conhecermos, querido, que as riquezas do Senhor. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Então, querido, por esses dias você vai ser ampliado. Esses dias de congresso vocês vão ser ampliados, querido, pela palavra do Senhor. Vocês vão ser ampliados, vai ter uma visão melhor do reino, de conquista, de vitória sobre a sua vida, querido. Se prepara para viver o melhor de Deus. Se prepara, querido. Nos dias, de abundância, você vai ter a palavra. Nos dias de alegria, tenha a palavra. Nos dias de festa, tenha a palavra. Mas também que nos dias de luta, nos dias de prova, nos dias de perseguição, tenha a palavra. Não afasta a palavra, querido, porque Deus tem pressa para mudar a tua história. Deus tem pressa para mudar a sua vida. Amém? A palavra do Senhor nos fortalece. A palavra do Senhor nos dá vitória, querido. Oséias, capítulo 2, no versículo 14 e 15. Já estamos indo para o final. Um período nós também podemos adorarmos o Senhor. Oséias capítulo 2, e versículo 14 e 15. Portanto,
eis que eu atrairei, e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor, por porta de esperança, e será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. O vale de Acor, querido, simboliza tribulação. Deus fala, olha, nos dias de Oséias, Deus levou o povo ao deserto. Querido, eu quero te falar, mesmo no deserto, Deus vai te dar a vitória. Mesmo no deserto, o deserto simboliza tribulação, o deserto simboliza, sabe, perseguição, mas mesmo no deserto, Deus está contigo no deserto. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, tira meu povo do Egito, tira meu povo da escravidão e leva para o deserto, e lá no deserto eles vão me adorar, lá no deserto eles vão preparar uma festa para mim. Quem faz festa no deserto? É só crente, é só aqueles que crêem verdadeiramente que Deus vai dar vitória. Todos nós passamos, querido, por prova, todos nós passamos por angústia e tribulação, mas o segredo é com quem nós passamos, o segredo é quem nós estamos confiando. Se nós confiamos no Senhor, querido, Deus vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. No deserto, sabe, Deus, Ele fala no livro de Oséias, nos dias de Oséias, Deus levou o seu povo ao deserto, ao vale de Acor, ao vale de tribulação, mas no deserto, Deus mostra o que? A porta da esperança. Aleluia. No deserto, olha que incrível, querido, no deserto, Deus mostra a porta da esperança. No deserto, Deus mostra para o povo, ei, preciso brincar, volta para cá, vem para os meus caminhos, olha aqui, ó, a porta da esperança, a porta da sua vitória. O deserto me simboliza o fim, querido. Quando Moisés tirou o povo do Egito no deserto, porque Deus falou, vai para uma terra onde há leite e mel, você vai entrar numa terra prometida, uma terra de bênção. O povo era para passar dias pelo deserto. Demorou 40 anos no deserto, 40 anos de sofrimento, 40 anos de angústia, 40 anos reclamando. Sabe o que nós aprendemos aqui, querido? Quando nós reclamamos no deserto, nós vamos morrer no deserto. Mas isso não é a palavra que Deus tem para minha e para a sua vida. Deus quer nos dar a vitória. Deus mostra a porta da esperança, querido, no deserto. Jesus, Ele foi levado no deserto. Jesus, Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Esses 40 dias, Ele simboliza cada ano que o povo passou no deserto. Cada dia simboliza um ano que aquele povo passou no deserto. E no deserto, querido, aquele povo, no deserto, Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E no deserto, quem veio ter com ele? Quando terminou o jejum, quando terminou aquele jejum de 40 dias. Interessante, querido, vai para nós aprendermos, para nós, sabe, nos situarmos. Quando Deus, Ele, sabe, você fala, poxa, eu jejuei, eu orei, por que nada dá certo? Por que as coisas não é do jeito que eu quero? Talvez você fale, poxa, eu acabei um jejum, eu fiz um jejum para o fulano, para ele vir para a igreja, e quando eu termino o jejum, aí que ele se afundou mais ainda, aí que ele não quer saber mais de Jesus, querido. O próprio Jesus, quando ele terminou o seu jejum de 40 dias, quem foi ter com ele? Não foi os anjos do Senhor. Quem foi ter com ele não foi Deus. Quem foi ter com ele foi o diabo. O diabo foi ter com Jesus, e ele foi, versículo 4, Mateus capítulo 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. E esse Espírito, você pode ver que está em letra maiúscula, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador se aproximando-se de Jesus, e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Só que no deserto, o diabo tenta
roubar a paz de Jesus, mas ele vem com a palavra. Só que ele distorce a palavra. Se tu és o filho, então manda que essa... Você não está com fome? Você não é o filho de Deus? Então manda que essa pedra se transforme em pão. Ah, você não jejuou? Você não buscou? Você não adorou a Deus? Então por que você não manda que Deus muda a sua história hoje, agora? Por que esses problemas não acabam agora? Sabe, o diabo foi com a palavra, e com a palavra Jesus responde. Porém Jesus respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele diz: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, para que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. O diabo, ele usa a palavra. O diabo usa a palavra para tentar, sabe, enganar Jesus. E ele vai ali no Salmo 91, ele está usando a palavra. Só que Jesus, querido, pela palavra ele vence o diabo, porque Jesus, ele conhece a palavra. Por isso que a palavra só fala para nós conhecermos a verdade, conhecermos a palavra. Porque eles vão tentar vir com a palavra, mas você não é filho de Deus. A Bíblia nos diz que você é muito mais do que vencedor. Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que você não sai da mesma? Por que a sua célula não rompe? Por que você não cresce? Por que você não ganha ninguém? A Bíblia não fala isso, isso. Então pela palavra, querido, nós vamos vencer o maligno em nome de Jesus. E Jesus responde, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorarem. E então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele dará culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e serviram. Na palavra você vence a luta, pela palavra você vence as tribulações. Querido, e quando nós vencemos as lutas, vencemos as provas, a Bíblia diz que vieram os anjos e os serviram. Em nome de Jesus, se prepara para viver o melhor de Deus. As lutas estão tão grandes, querido. Tem hora que dá vontade de parar e desistir. Ei, não desista, porque ao final de cada luta, a palavra do Senhor diz que os anjos vão vir te servir, te entregar a vitória. A Bíblia diz que Daniel, ele jejuou 3 semanas consecutivas, 21 dias. Ele estava com a sua cara no pó. Ele não comeu do manjar desejável, por algo que ainda ia acontecer. Ele começou a jejuar. E a Bíblia, quando o anjo chega para entregar, fala: olha, Daniel, servo amado, desde o primeiro dia, amém? Desde o primeiro dia que você entendeu e aplicou para fazer a obra do Senhor, que você entendeu quem é Deus na sua vida, Daniel, são ouvidas suas orações. Ei, e eu vim por causa delas, querido. Desde o primeiro dia, desde o dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, são ouvidas suas orações. Em nome de Jesus, se prepara para viver o melhor de Deus. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. É aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, querido. É um novo tempo, é um tempo de conquista, querido. Não vamos olhar para as perdas, não vamos olhar para os problemas, dificuldades. Olha para frente, olha para o alvo, olha para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus, Ele tem pressa para mudar a história de homens e mulheres deste lugar. Deus tem pressa para mudar a sua vida, querido. Se prepara para viver o melhor de Deus. Seja um com o seu líder, seja um com o seu pastor. Em nome de Jesus, você vai ver a glória de Deus descer sobre este lugar. Você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E as pessoas vão ver verdadeiramente. Ei, será notório o que Deus vai fazer na sua vida. Será notório o que Deus vai fazer na sua vida. Quem passar vai ver, querido.
vai ver o que Deus, poxa, mas Deus mudou verdadeiramente. Deus mudou a história dele. Deus mudou a história dela. Sabe por quê? Porque entendeu a palavra. Entendeu a palavra. Quem é este que até o vento e o mar obedece? É Jesus, querido. Este é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, querido. Amém. Em nome de Jesus, esses dias vocês vão ser ampliados na visão. Eu tenho certeza, querido, que Deus tem muito mais para derramar sobre essa igreja por esses dias. Se prepara para viver o melhor de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.